O senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, presidente da CPMI do INSS, pediu uma auditoria, uma audiência com o ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal na próxima segunda-feira. O senador vai solicitar a devolução ao colegiado do acesso às quebras de sigilo bancário, fiscal e telemático do empresário Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master. Pois é, e essa decisão de Toffoli, tomada em dezembro do ano passado, manteve a viabilidade das quebras de sigilo aprovadas pela CPMI, mas determinou que os documentos permanecessem sob a guarda da presidência do Senado, sob o argumento de necessidade de nova análise pela Corte. Para Viana, essa retenção do material compromete o avanço das investigações. O senador também manifestou preocupação com o que classificou como uma blindagem de Vorcaro por meio de decisões judiciais e procedimentos que, na avaliação dele, estariam dificultando o esclarecimento dos fatos. Ele admitiu ainda a possibilidade de um empresário solicitar um habeas corpus para ficar em silêncio durante o depoimento à CPMI, depoimento marcado para a próxima quinta-feira. Pois é, e agora a gente vai até Brasília conversar com o repórter Gabriel Ferreira Borges. Gabriel, já há alguma informação por aí sobre esta reunião, esse encontro entre o senador Carlos Viana e o ministro Dias Toffoli, hein? Boa noite para você. Boa noite, Síria. Boa noite, André. Boa noite a todos que nos assistem. Ainda não há uma data confirmada, Síria. Lembrando que o STF, ele volta do recesso judiciário apenas na próxima segunda-feira, dia 2 de fevereiro, e o gabinete do senador Carlos Viana ainda aguarda um retorno do pedido de audiência. Esse pedido, ele foi feito nesta sexta-feira e ele marca um ajuste de tom do senador Carlos Viana em relação ao ministro Dias Toffoli, que é o relator no STF da investigação de uma suposta fraude de 12,2 bilhões de reais em uma operação de uma carteira supostamente fictícia de créditos entre o BRB e o Banco Master. Ontem, em coletiva de imprensa no Senado, para falar justamente sobre a convocação de Vorcaro para a CPMI do INSS, o senador ressaltou que a intenção da CPMI era entrar com um mandado de segurança no STF para conseguir reaver os dados das quebras de sigilo bancário, fiscal e telefônico de Vorcaro. Mais tarde, horas depois da coletiva de Viana, o ministro Dias Toffoli, ele derrubou o sigilo dos depoimentos de Vorcaro, do ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, e também do diretor de fiscalização do Banco Central, Ailton de Aquino, à Polícia Federal, e logo Viana, ele foi a uma rede social e elogiou a decisão de Toffoli, falando que não era apenas um detalhe processual, mas que mostrava a gravidade dos fatos que estavam sendo investigados. Depois desse aceno que Viana fez a Toffoli nas redes sociais, ele falou hoje, já durante o dia, de que em vez de entrar com o mandado de segurança no STF, ele ia ir até o gabinete do ministro Dias Toffoli para pedir que, em uma audiência, que esses dados das quebras de sigilo de Vorcaro, eles fossem devolvidos aos parlamentares da CPMI do INSS. Como vocês falaram, esses dados eles estão sob a custódia do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do União Brasil do Amapá, desde o dia 12 de dezembro. Em uma coletiva de imprensa ontem, Viana ele chegou a admitir que parlamentares da CPMI do INSS chegaram a ter acesso a esses dados na época, fizeram cópias, mas que a decisão de Toffoli proibia, inclusive, que essas cópias fossem utilizadas pelos integrantes da CPMI do INSS. E é importante ressaltar, já aqui na reta final da entrada, é que a convocação do Vorcaro para a CPMI do INSS nada tem a ver com a suposta fraude da operação construída entre o BRB e o Banco Master. A convocação de Vorcaro para a CPMI do INSS diz respeito aos empréstimos consignados que o Master fez
com 250 mil aposentados sem a autorização deles. Inclusive, na coletiva de imprensa de ontem, o presidente da CPMI do INSS, ele chegou a afirmar que caso o depoimento de Vorcaro, previsto para a próxima quinta-feira, dia 5 de fevereiro, ele descambasse para o assunto da operação entre o Master e o BRB, a CPMI do INSS correria o risco de ficar desmoralizada. André. Muitíssimo obrigado, Gabriel Ferreira Borges, falando ao vivo com a gente aqui, direto de Brasília. E senadores da oposição apresentaram 2 requerimentos à CPI do crime organizado, que envolvem familiares de ministros do Supremo Tribunal Federal. Um dos pedidos solicita a quebra dos sigilos bancários e fiscal de Viviane Barsi de Moraes, que é esposa do ministro Alexandre de Moraes. O requerimento foi apresentado pelo senador Eduardo Girão, do Novo, e abrange o período de janeiro de 2024 a janeiro deste ano. Segundo o parlamentar, a medida tem o objetivo de apurar possíveis conflitos de interesse. A investigação envolve um contrato de 129 milhões de reais entre o Banco Master, que é investigado por fraudes contra o sistema financeiro, e o escritório de advocacia do qual Viviane Moraes faz parte. Em um outro requerimento, o senador Magno Malta, que é do PL, ele pediu a convocação de José Carlos Dias Toffoli, que é irmão do ministro Dias Toffoli, para prestar depoimento à CPI. Esse pedido menciona indícios da existência de jogos de azar em um resort no Paraná, empreendimento que seria ligado à família do ministro. Os requerimentos ainda vão ser analisados pela CPI do crime organizado. Luciene Landim, você que está em Brasília, tem informações para a gente. Como é que estão aí esses requerimentos, dentro da CPI? E há uma expectativa para a análise desses pedidos? Olha, o Congresso Nacional está de recesso, mas mais especificamente até hoje, Na segunda-feira as atividades já retornam tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, e a partir daí a gente vai ver as comissões sendo convocadas, as audiências começando a acontecer, inclusive de CPIs ou CPMIs que estão em funcionamento. Em uma delas, a CPI do crime organizado. Ainda não há uma reunião oficialmente convocada para debate dos temas que estão pendentes, para análise desses requerimentos que estão apresentados, mas sim há uma tendência de que, se não ocorrer na próxima semana, fique para a semana seguinte, ali ainda na primeira quinzena de fevereiro, marcando justamente esse retorno dos trabalhos. Lembrando que para um requerimento ser aprovado em uma CPI, ele precisa da votação do apoio ali da maioria dos integrantes. Essa CPI do crime organizado tem 11 integrantes, tem 11 pessoas que atuam ali, 11 senadores, e, claro, a maioria precisa votar para que um documento ele seja aprovado e uma eventual convocação seja marcada, o acesso a algum documento ele seja autorizado. Então, depende dessa votação, que, claro, acontece quando uma sessão ela acontece. Mas, além desses pedidos que foram citados, tem outros que foram protocolados nessa semana pelo senador Eduardo Girão. Entre eles, o convite para que o ministro do STF, Alexandre de Moraes, e a esposa dele, a advogada Viviane Barsi de Moraes, compareçam à CPI do crime para tirar dúvidas, prestar esclarecimentos aos senadores, e também ao ministro Dias Toffoli, que é relator do caso envolvendo o Banco Master no Supremo Tribunal Federal. Mas lembrando, claro, que quando a gente fala de convite, ninguém é obrigado a comparecer, ainda que esse requerimento ele seja aprovado ali na CPI. Não há qualquer obrigação, então, de Moraes, de Viviane ou de Toffoli de uma presença ali na CPI, se esse convite ele for aprovado. É diferente de convocação. Quando há uma convocação aprovada, essa obrigação ela existe, e o alvo ele só não pode ou comparecer ou falar ali se tiver munido de um habeas corpus por alguma decisão do Supremo Tribunal Federal. E um outro fato sobre isso é que o relator da CPI do crime, o senador Alessandro Vieira, que é do MDB de Sergipe, ele lembrou que essa CPI ela investiga ali lavagem de dinheiro e corrupção, e que isso abre sim um espaço para que parlamentares defendam uma atuação em busca de uma apuração envolvendo esses apontamentos, esses supostos crimes cometidos, nesse caso envolvendo o Banco Master. É isso aí. E olha,
Em depoimento à Polícia Federal, o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, admitiu que a instituição enfrentou uma crise de liquidez que impediu a devolução imediata de 12 bilhões de reais obtidos do Banco Regional de Brasília. Vorcaro afirmou ter sido pego de surpresa com o cancelamento da operação de repasse de créditos bancários ao BRB. Em conjunto, uma amostra de contratos e de comprovantes de averbação. Essa informação. O risco no final é o cliente da ponta final. Então, quem originou, como eu falei inicialmente, não é relevante no processo de risco. E quando o senhor foi perguntado explicitamente, ou o senhor, a sua equipe, foi perguntado explicitamente em algum momento pelo BRB quem seriam as originadoras? Porque o senhor fala que já tinha falado desde o início, e o Dr. Paulo Henrique, ele vem aqui e nos traz a versão de que houve esse encaminhamento de uma pergunta específica para o senhor. Não paguei. Não pagou. Não, pagou. Então é porque eu entendi que o senhor tinha falado que tinha pagado. Não, se eu falei isso, se eu dei a entender isso, foi errado. Na verdade, uma das diligências que a gente mostra e que eu fui claro que a transação não se concretizou com a Tirreno foi que a gente não pagou nenhum real pelas carteiras. Então o senhor não pagou nada. Nenhum real para a Tirreno. A Tirreno não teve. O senhor só recebeu, então. E aí esses 6 bilhões que o senhor iria pagar a Tirreno, o senhor ficou no banco? A gente ficou, né, e registrou nessa conta reserva. E aí que era uma conta remunerada da Tirreno. E aí o senhor entrou, mas esse dinheiro ficou no banco, então o senhor não devolveu para o BRB? Não, peraí, no recebimento nosso, ele entra para a reserva do banco e é registrado dentro de uma conta remunerada, que era conta de propriedade da Tirreno. No momento do desfazimento, troca da operação, a gente teve alguns modelos. A gente teve casos que a gente recomprou a carteira e pagou o BRB, e o BRB foi lá e comprou algum ativo, e teve casos que fez a troca. Não me lembro operacionalmente em quais os casos. Pois é, e o ex-presidente do BRB, que é o Paulo Henrique Costa, afirmou à Polícia Federal que até o momento não há evidências de que os créditos vendidos pelo Banco Master fossem fictícios. A declaração foi feita em depoimento prestado no dia 30 de dezembro. O conteúdo teve o sigilo retirado na quinta-feira por decisão do ministro Dias Toffoli. Os investigadores apuram uma operação em que o BRB comprou 12 bilhões e 200 milhões de reais em crédito do Banco Master. A suspeita da Polícia Federal é de que a instituição teria adquirido a carteira para socorrer o banco controlado por Vorcaro, já que os ativos teriam sido obtidos a custo zero. Segundo Paulo Henrique Costa, mesmo diante da inadimplência do Banco Master, o BRB seguiu adquirindo outras carteiras porque, segundo ele, não havia prova da existência dos créditos. O ex-presidente afirmou que o banco passou a substituir a carteira da empresa Tirreno por outros ativos ao saber que os créditos não eram de origem direta do Master. Pois é, e durante a careação na Polícia Federal, Paulo Henrique e Daniel Vorcaro divergiram. Vorcaro disse que não conhecia a Tirreno, mas afirmou que ambos sabiam que os créditos vinham de um terceiro. O senhor avisou, então, que seriam carteiras originadas por terceiro? Sim, eu não me lembro a data específica, mas a gente chegou a conversar em algum momento que a gente teria essa comercialização desse novo tipo de carteira. Senhor Paulo Henrique, eu gostaria que o senhor comentasse essa afirmação. Meu entendimento, que eu coloquei aqui mais cedo, é que eram carteiras originadas pelo Master, que haviam sido vendidas ou negociadas a terceiros e que o Master estava recomprando e revendendo para a gente. Não tem essa informação de ser revendida pelo Master. Eu sabia que eram carteiras Eu sabia que eram carteiras, naquela ocasião, dos mesmos originadores que faziam originação para o Master, ou seja, era um ambiente já de clientes que faziam parte do nosso ambiente ali do Credit System, mas não especificamente que tinham sido originados por nós. Já o diretor de fiscalização do Banco Central, Ailton de Aquino, declarou à Polícia Federal que a governança do BRB deveria ter identificado a existência dos créditos. Segundo ele, o Banco Central questionou a operação em diversos ofícios e apontou que a Tirreno mantinha relações financeiras apenas com o Banco Master.
Pois é, e ainda durante o depoimento, Vorcaro afirmou que se tivesse recebido ajuda de políticos, não estaria de tornozeleira eletrônica. Uma pergunta, né, que eu acho que precisa ser feita para o senhor é se em algum momento algum dos seus amigos políticos procurou viabilizar esse negócio, se o senhor teve contato com o governador de Brasília, se o senhor poderia fazer algum comentário relativo a isso. Eu queria só dizer o seguinte, se eu tenho tantas relações políticas como estão dizendo, e se eu tivesse pedido a ajuda desses políticos, eu não estaria com a operação do BRB negada, eu não estaria aqui de tornozeleira, não teria sido preso e estava com a minha família sofrendo o que a gente está sofrendo. Então, acho que, primeiro, vale a pena considerar isso. Segundo, o negócio com o BRB ele foi construído tecnicamente dentro do Banco Central, como eu disse anteriormente. E aí fica a frustração minha, porque não era para a gente estar aqui nessa sala e com essa exposição toda para um país, porque o prejuízo no final não foi só meu, foi do sistema financeiro. A Polícia Federal investiga suspeitas de organização criminosa, gestão fraudulenta e gestão temerária. Pois é, e ainda falando desse caso do Banco Master, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tentou afastar o governo do presidente Lula do caso envolvendo aí o Banco Master, né, e essas fraudes bancárias em uma entrevista ao portal Metrópolis. Haddad afirmou na entrevista que o atual presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, ao assumir o cargo no início de 2025, já tinha plena consciência do abacaxi que herdou e, desde então, instaurou procedimentos internos para investigar, para liquidar, procedimentos de investigação para liquidar o Master. Pois é, ainda nessa entrevista, o ministro da Fazenda alfinetou a gestão de Roberto Campos Neto no Banco Central e insinuou que se houve omissão na fiscalização da autoridade monetária, foi na gestão de Campos Neto. Na quarta-feira, o jornal Estado de São Paulo revelou que o ex-presidente do Banco Central sabia dos graves problemas de liquidez enfrentados pelo Master durante a gestão dele, mas que evitou tomar medidas mais extremas contra o banco. Além disso, Haddad comentou sobre a reunião de Lula com Vorcaro em dezembro de 2024, no Palácio do Planalto, sem que o encontro fosse registrado na agenda oficial. O ministro disse que, na reunião, o presidente deixou claro que a decisão seria do Banco Central e técnica. Lulandim, essa fala aí do Haddad nessa entrevista, de fato, será que pode ajudar a afastar o governo Lula aí desse caso do Banco Master, hein? Olha, há um esforço de integrantes do governo de tentar afastar qualquer ligação ou qualquer ilação que seja feita tentando ligar o governo com este caso do Banco Master, especialmente em ano eleitoral, ano em que o presidente Lula deve retornar às urnas para tentar um quarto mandato à frente do Palácio do Planalto, e também pegando o gancho de que esse assunto tem sido amplamente explorado pela oposição que deve disputar contra Lula nas urnas em outubro. Mas, claro, a gente lembra que essa declaração do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, endossa uma outra feita pela ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, há alguns dias, ainda naquela situação da publicação feita pelo portal Metrópolis, dizendo que um escritório em que o ex-ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, atuou, tinha contrato com o Banco Master e recebeu cerca de 5 milhões de reais pelo período em que Lewandowski atuou no governo. Gleisi, na ocasião, endossou também uma explicação feita por Lewandowski, dizendo que saiu desse escritório, que manteve o contrato com o Banco Master quando assumiu um cargo na esplanada dos ministérios, que Lula sabia desse contrato, de contratos privados, na verdade, que ele tinha antes de assumir o Ministério da Justiça. Então, essa é a intenção que a gente percebe em integrantes do governo quando vem a público falar sobre essa situação do Banco Master, que tem gerado ampla pressão política. Essa investigação que é conduzida ali no Supremo Tribunal Federal, claro, investigação feita pela Polícia Federal, mas há uma condução do caso na Suprema Corte pelo ministro Dias Toffoli, e uma pressão que acontece também no Congresso Nacional e no governo federal por conta dessas supostas ligações que tentam ser feitas pela oposição. Pois é, Lu, sobre esse assunto nós vamos conversar agora com o advogado criminalista Tiago Lenoir. Muito bem-vindo e obrigado por aceitar aqui ao nosso convite de
Tempo News. Tiago, o senador Carlos Viana pediu ao ministro Dias Toffoli a devolução das quebras de sigilo de Daniel Vorcaro à CPMI. Do ponto de vista jurídico, há fundamentos para que o Supremo determine essa devolução? Muito boa noite. Boa noite, eu que agradeço o convite e a oportunidade de falar com o Tempo News. Há fundamento jurídico tanto do Congresso Nacional, na figura do senador Carlos Viana, em solicitar essas diligências, porque cabe à CPMI o direito de fiscalizar, o direito de propor essa investigação, e ela tem um poder investigatório e decisório a nível de inquérito, assim como uma autoridade policial, uma autoridade judicial também. E também cabe ao Supremo Tribunal Federal, ao ministro relator, ele avaliar a pertinência e o momento exato para entregar as provas que a CPMI está reivindicando. Ou seja, nós estamos diante aqui de um sistema de freios, de pesos e contrapesos. Nós temos ali os poderes muito bem definidos, né? O legislativo, o executivo e o judiciário, e cada um ele é responsável pelos seus atos. Fato é que toda e qualquer reivindicação de prova e toda demanda de entrega de prova, ela deve ser trabalhada dentro de um devido processo legal. Esse devido processo legal requer, sobretudo, uma cadeia de custódia dessa prova muito bem trabalhada para que não ocorra nenhuma nulidade. Simplificando esse juridiquês aqui da cadeia de custódia, a prova ela tem que ser devidamente coletada, trabalhada, cuidada, periciada e entregue para as pessoas devidas. Porque se essa prova ela não é tratada da forma correta, ela pode anular uma investigação muito importante como essas que a CPMI está trabalhando. Então, resumindo, o Senado Federal, a CPMI, ela pode sim ter o poder de diligenciar e cabe ao Supremo Tribunal Federal, como guardião da Constituição, fazer esse controle de constitucionalidade do momento exato de entregar essa prova para que não politize uma investigação tão importante, para que não coloque em risco terceiras pessoas que não estão alheias a essa investigação, a esse foco, a pertinência deste tema específico que está sendo tratado e não ocorra, tem uma nulidade nessa prova, muito menos o que a gente chama no direito processual penal a pesca predatória, o fishing expedition, ou seja, você pega toda e qualquer prova para tratar de forma genérica, para investigar pessoas genéricas, e aí você acaba prejudicando uma investigação importante em prol de um fato totalmente genérico. E isso sim não pode acontecer. Agora, Tiago, boa noite para você. Qual que é a possibilidade, na sua avaliação, do ministro, ou melhor, do Daniel Vorcaro, né, se valer aí de um habeas corpus e permanecer em silêncio durante o depoimento à CPMI? Eu queria saber também se isso é comum nesse tipo de caso. Sim, isso é comum, isso é um direito dele, é um direito da defesa, estratégia de defesa também. Existe o contraditório, o habeas corpus ele é uma garantia constitucional para que o índice está sendo investigado, ele não produza provas contra ele mesmo. Cabe à acusação demonstrar os fatos, cabe à acusação demonstrar as provas de autoria e materialidade de um crime específico, de uma investigação específica. Então, esse habeas corpus ele preserva esse investigado, para que as pessoas que estão nos assistindo entendam um pouco a dinâmica de um inquérito policial, de um processo. O investigado, o réu, ele via de regra, ele é o último a ser ouvido. Então, funciona da seguinte forma na prática. Primeiro você ouve ali as vítimas, as testemunhas, apura todas as provas, os laudos periciais, e somente ao final que você vai ouvir o investigado, para saber exatamente contrapor ele
tudo aquilo que foi produzido. E no processo penal judicializado é a mesma forma. Você tem que produzir toda uma prova, tem indícios, por isso que chama indiciamento de autoria e materialidade. Então, com esse indiciamento, o Ministério Público ele oferece uma denúncia. Após essa denúncia, você abre um contraditório judicial, que é a oportunidade do réu contradizer as provas que foram apuradas contra ele. Então, houve-se ali as vítimas, testemunhas de acusação, testemunhas de defesa e, por último, o réu. O processo ele é feito para o réu, por isso que indúbio pró-réu. Na dúvida, tem sim que beneficiar o réu. Ou seja, o indivíduo ele tem que ser condenado se tiver provas robustas da sua condenação. E dado esse princípio da ampla defesa e do próprio contraditório, ele não tem que falar antes de conhecer todas as provas, tudo aquilo que foi apurado. É até um erro, com todas as vênias, né, com todo respeito, para uma investigação, você querer ouvir o investigado antes de apurar todas as provas. Primeiro apura-se para depois perguntar para ele e contrapor ele em relação a tudo aquilo que foi apurado. Então é um direito de defesa, é um direito constitucional, ele não vejo problema algum, tecnicamente, se for uma estratégia dele, da defesa dele, de pedir esse habeas corpus para que ele permaneça em silêncio, ele pode permanecer em silêncio. E mais, se chegar num processo penal perante o juiz, perante o Ministério Público, e ele querer também preservar o direito dele, esse direito ele tem que ser garantido, e aqui no Brasil, o silêncio ele não pode ser interpretado contra o cidadão. Como a gente vê em alguns filmes, né? Se você ficar em silêncio, vai ser prejudicial a você. Não, aqui no Brasil não. O silêncio ele não pode ser interpretado nem a favor usar o indivíduo. Pois é, agora, Tiago, uma outra dúvida que a gente tem é que senadores da oposição, né, pediram a quebra de sigilo da esposa de Alexandre de Moraes e a convocação do irmão do ministro Dias Toffoli. Quais são os limites legais para investigar parentes de ministros do STF ou, diante dos olhos da lei, são todos iguais? Diante dos olhos da lei, são todos iguais, como você muito bem disse e afirmou, e está coberto de razão. Todavia, para você solicitar a investigação de qualquer pessoa, você suspeita, você tem que ter fatos objetivos, você tem que ter pertinência temática em relação àquilo que está sendo investigado. A princípio, não tem problema algum a esposa de um ministro ter contratos de prestação de serviço advocatício com empresas privadas. A partir do momento que existe indício suficiente para uma investigação, para uma imoralidade e demonstração concreta de suposta advocacia privada de algum agente público, supostas corrupções de algum agente público, você vai ter elementos para uma investigação para qualquer pessoa, seja ela parente de um agente público, parente de um magistrado ou não. Então, tudo tem que estar devidamente demonstrado, apurado, para que não ocorra, como eu disse agora há pouco, a famosa pesca fish expedition, ou seja, você sair buscando qualquer elemento, qualquer coisa para tentar pinçar. E sabemos que isso pode também politizar um inquérito policial, uma investigação muito importante e acabar gerando uma nulidade em uma ação bem específica, o foco é bem delimitado, e aí porque algum agente público tem algum parente em algum envolvido com alguma outra coisa que é totalmente alheia, anular essa investigação principal. Se tiver algo concreto que possa ser apurado em relação àquele parente X, Y, aquele magistrado, abre-se um procedimento específico para aquelas pessoas. É assim que deve funcionar o bom direito e a justiça. Agora, outro ponto, Tiago, é que vamos falar sobre essa questão da compra de créditos, né, pelo BRB do Banco Master. Há indícios aí, portanto, de que a instituição financeira ela foi usada, né, para cobrir problemas de liquidez aí do banco de Daniel Vorcaro. Agora, do ponto de vista criminal, eu digo, isso caracteriza na prática gestão temerária ou mesmo fraude?
São dois crimes, a gestão fraudulenta e a gestão temerária. A gestão fraudulenta diretamente ligada a essa compra e venda, essa transação de ativos que o mercado financeiro chama de ativos podres, ou seja, que não tem lastro. E aí você está vendendo algo que não tem uma liquidez, não é sólido para quem está comprando. E essa temerária é justamente a negligência, a ausência de cuidado para a operação financeira propriamente dita. Será que o BRB, quando ele adquire esses ativos, eles tinham esse conhecimento que esses ativos eles eram ativos ruins para essa compra? Foi feita uma due diligence antes? Eles apuraram antes se valeria a pena adquirir isso? E mais, o Banco Central é o órgão controlador, ele também deveria controlar todas essas operações financeiras, cabe a ele dar essa segurança financeira, jurídica, que somos investidores, o CPF das pessoas comuns que vão acumular esses cofres de grandes instituições financeiras. Mas tudo isso tem que ser devidamente apurado e, ao final, tem que analisar também o dolo, né, a intenção, porque, de um lado, você fala, não, eu estou vendendo, o outro quer comprar, e se ele não fez uma análise prévia, eu não tenho nada com isso, e, do outro lado, eu não fiscalizei, eu não tive a intenção de lesar o sistema financeiro. Isso tudo tem que ser analisado muito tecnicamente, sem uma análise técnica, fica difícil de investigar se tem dolo, se tem culpa, se tem um erro de tipo, se de fato ocorreu ou não algum crime, ou se de fato nós estamos diante de uma organização criminosa, muito bem delimitada, com pessoas muito bem estruturadas. Então, isso tudo tem que ser apurado tecnicamente para que não haja nenhuma injustiça, porque os prejuízos eles são demonstrados. Agora, a autoria de quem causou esse prejuízo, e se esse prejuízo foi doloso, intencional, ou se foi por uma negligência, uma imperícia, uma imprudência, que não ocorreu de fato nenhum crime, é atípica essa conduta, é somente após uma análise estritamente técnica de tudo que de fato tenha ocorrido nessas transações. Agora, e as divergências entre Vorcário e os presidentes do BRB, elas podem gerar alguma responsabilidade criminal ou civil para algum dos envolvidos, não? Sim, pode, mas cada um ali, eles têm o direito à ampla defesa, o direito do contraditório, e é curioso, porque quando eles entram em contradição, isso é muito comum numa investigação. E como eu disse agora há pouco, tudo tem que ser analisado tecnicamente, até qual que é o limite do dolo, da intenção dessas partes, né? Se eles de fato praticaram algum crime, qual que é a tipificação específica desses crimes, se houve ou não uma gestão lenta por parte do Banco Master ou de outras empresas ligadas ao banco, e se houve também uma gestão temerária por lado do Banco BRB, que adquire esses ativos sem o devido controle, a devida diligência, né? Então, é comum, sim, essas contradições, e, a princípio, o investigado, como eu disse, ele pode omitir, ele pode mentir, ele pode também ficar em silêncio. E cabe a quem está apurando, quem está investigando, de fato, a autoria, a materialidade, a intenção de cada um, se existe um crime ou não. O Banco Central apontou aí falhas, né, de governança do BRB. Em casos como este, Tiago, a responsabilidade recai sobre os gestores do banco ou há também implicações ali para os controladores da instituição financeira, hein? Essas instituições financeiras que estão regulamentadas pelo Banco Central, elas possuem um compliance muito bem delimitado, ou deveriam possuir esse compliance, ou seja, as organizações
empresariais hoje, elas possuem as responsabilidades dos seus gestores muito bem delimitadas. Qual que é o limite que cada um pode agir, qual que é as ações que cada um pode agir, ainda mais instituições que muitas delas possuem aberto, que tem investidores externos, e o mercado financeiro como um todo, eles dependem disso. Então, qualquer ato de ação de um banco, de uma instituição financeira, ele pode refletir no próprio mercado financeiro, numa bolsa de valores, em índices, tanto nacionais quanto internacionais. Para compliance, para isso que existe essa governança interna, para isso que existe esse controle interno dessas instituições. E o Banco Central, ele é o controlador dessas operações financeiras como um todo. Então, a responsabilidade de ações, de operações como essa de 12 bilhões, elas cabem a cada um deles. O Banco Central, como órgão fiscalizador, internamente também, cada uma dessas instituições deveria, dentro do seu compliance, verificar se houve um erro e qual é o limite desse erro e quais as pessoas que, de fato, errado. E se erraram, foi por dolo ou foi por culpa. O dolo é a intenção de cometer um crime tipificado em alguma legislação penal. E a culpa é a negligência, é a imprudência ou a imperícia. A imperícia é a falta de preparo, é a falta de competência, a ausência de zelo, e a imprudência é o excesso. É o excesso. Então nós estamos diante de um excesso, de uma ausência, ou não sabe operar. É isso em relação à culpa. E o dolo, especificamente, é cometer um crime contra o sistema financeiro. Tiago Lenoir, advogado criminalista. Tiago, muito obrigada, viu, por estar conosco no Tempo News de hoje. Uma ótima noite, um excelente fim de semana para você e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Uma boa noite a todos.